Olá, estudante! Eu sou a professora Valquíria Paiva, sou professora de Química e na aula de hoje nós falaremos sobre a hipótese de Avogadro e do volume molar de um gás. Se você ainda não me segue, siga-me nas redes sociais, no Instagram, Química na Cuca Oficial, também no Facebook, no TikTok. É só você me achar lá. Vamos começar a aula depois da vinheta. Já te convido para você se inscrever e deixar seu like neste vídeo. Alguma dúvida que você tiver, é só colocar aqui nos comentários. Vamos para a aula? Vamos falar então da hipótese de Avogadro e do volume molar de um gás. Vamos supor aqui 3 recipientes que sejam idênticos de mesmo volume. E eu vou colocar em cada um deles bolinhas de ping-pong de mesmo tamanho. Aqui a diferença entre elas é apenas a cor para nós conseguirmos diferenciar. Se nós tivermos em cada recipiente o mesmo número de bolinhas, em qualquer um dos cestos, e por serem números iguais de bolinhas azuis, de bolinhas laranjas e de bolinhas brancas, a gente conclui que eles terão mesmo volume, mesmo número de bolinhas. Aqui, fazendo esta mesma analogia para os gases. Então, com 3 recipientes de gases, supondo 3 gases diferentes, mas de mesmo tamanho de moléculas, né? Nós teríamos aqui, nesses recipientes, o número de mols deste gás seria igual ao número de mols do gás B, seria igual ao número de mols do gás C, já que nós teríamos uma pressão igual e uma temperatura igual. Então, essa é a hipótese de Avogadro, que diz que volumes iguais de quaisquer gases, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de moléculas e de mols. Então, se nós tivermos aqui 3 recipientes na mesma pressão e na mesma temperatura, de 3 gases, nós teremos, então, o mesmo número de gases no recipiente A será igual ao mesmo do recipiente B, será igual ao mesmo do recipiente C. Aplicando novamente essa hipótese de Avogadro, dizemos que o volume de um gás vai depender da pressão e da temperatura a que esse gás está exposto. Se nós considerarmos, então, pressões iguais, temperaturas iguais, nós teremos, assim, números de mols iguais nos 3 recipientes. Se tivermos, por exemplo, 1 mol neste primeiro recipiente, os outros também terão 1 mol. E aí o volume? O volume vai depender da pressão e da temperatura a que esse gás está exposto. Vamos supor o volume molar, né? Aqui nós temos um recipiente com volume variável. Então, nós necessitaríamos fixar outras variáveis. Então, nós teríamos, para calcular o volume, depender da pressão e da temperatura. Para fixar a pressão e a temperatura, a gente utiliza a CNTP, significa condições normais de temperatura e de pressão, que correspondem à pressão de 1 atm e temperatura de 273 Kelvin ou 0 graus Celsius. Não podemos confundir com CATP. Eu já vou explicar o que é CATP. Então, nessas condições normais de temperatura e pressão, nós teremos um volume molar do gás igual a 22,4 litros por mol. Se nós tivermos a CATP, que eu mencionei anteriormente, aqui no cantinho que eu vou colocar, CATP vai ser condições ambientais de temperatura e pressão com a pressão de 1 atm, mas a temperatura será de 25 graus ou 298 Kelvin. Isso nos daria um volume molar de 25 litros por mol. Então, preste atenção para não confundir CNTP com CATP. Aqui, lembrando que esse 1 atm, nos dois casos, poderia ser também 760 milímetros de mercúrio. Vamos fazer um exercício com este tema.
Amadeu Avogadro sugeriu que a hipótese, conhecida hoje como lei, que volumes iguais de gases sob as mesmas condições possuem o mesmo número de moléculas. Sobre Avogadro e sobre gases é correto afirmar. Então, ele traz algumas afirmativas e nos pede que a gente some o resultado das afirmativas corretas. Primeiro, dois recipientes fechados e idênticos, contendo hidrogênio e etano a 25 graus Celsius e 2 atm de pressão interna, possuem a mesma massa. Vamos analisar esta afirmativa. Então, o primeiro recipiente contendo hidrogênio, segundo recipiente contendo etano, que é o C2H6. Vamos ver se eles vão possuir ou não o mesmo número de mols. Então, aqui nós poderíamos fazer o seguinte cálculo. Sabendo que número de mols aqui é massa, essa massa em gramas, dividido pela massa molar, dada em grama por mol, a gente poderia fazer a seguinte relação para os dois gases. No caso do gás hidrogênio, massa vai ser igual ao número de mols, se eu quiser isolar a massa, já que ele está falando para mim que eles possuem a mesma massa, né? Vou isolar a massa e vou deixar que massa é igual a número de mols, aqui, vezes a massa molar. E, do mesmo jeito, vou fazer a mesma dedução aqui para o caso do etano. Isolando massa, número de mols vezes massa molar. Se eles possuem o mesmo número de mols, de acordo com a hipótese de Avogadro, eu posso cortar o número de mols aqui e eu entendo que massa em gramas está diretamente relacionada à massa molar da substância. Como o hidrogênio é composto, gás composto de H2, então eu entendo que ele tem 2 gramas por mol. Tiro essa informação lá da tabela periódica. Cada hidrogênio, massa de um U. Então, aqui tem 2 átomos de hidrogênio, 2 gramas por mol. No caso do etano, que é C2H6, eu concluo que a massa molar dele é 30 gramas por mol. Por quê? Cada carbono vale 12, 12 vezes 2, 24. Cada hidrogênio vale 1, 1 vezes 6, né? 6, então 24 mais 6 igual a 30. Então, o que eu concluo? As massas são diferentes. Então, se dois recipientes fechados idênticos, contendo etano a 25 graus Celsius e 2 atm de pressão interna, vão possuir a mesma massa? Não. Então, esta afirmativa está falsa. Vamos analisar a segunda afirmativa. O número de moléculas dos gases desses recipientes, que é a proposição anterior, é idêntico. Vamos ver aqui a questão. A definição de Avogadro fala que volumes iguais de quaisquer gases, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de moléculas e de mols. Portanto, nós concluímos que eles possuem igual número de moléculas. Esta afirmativa está correta. Afirmativa 4. A quarta parte do número de Avogadro, o que é o número de Avogadro? 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Então, a quarta parte do número de Avogadro de moléculas de hidrogênio estarão presentes em um frasco de 5,6 litros na CNTP. O que eu vou tirar aqui de informação? Número de Avogadro significa 6,02 vezes 10 a 23. CNTP. Se está falando de CNTP, eu sei que o volume molar de um gás na CNTP é 22,4 litros por mol. Eu vou, então, calcular a quarta parte deste número. Quarta parte significa pegar o inteiro, que é o 100, por exemplo, dividir por 4. 100 dividido por 4 seria 25%. 6,02 vezes 10 a 23 dividido por 4 vai nos dar 1,5 vezes 10 a 23. Então, vamos fazer a conta. 22,4 litros, que é o volume molar, é o que teria 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que seria o meu inteiro. Se eu quero a quarta parte deste número, então, eu pego 6,02 dividido por 4, que nos dá 1,5. Aqui eu peguei o número arredondado, 6 dividido por 4, tá? Nos deu 1,5 vezes 10 a 23 moléculas. Eu quero saber quanto que isso corresponde em litros, porque aqui ele está falando que corresponde a 5,6. Eu faço, então, a conta. 22,4 vezes 1,5 vezes 10 a 23, dividido por 6,02 vezes 10 a 23, eu terei aqui, olha, cortando 10 a 23 com 10 a 23 e simplificando 1,5 por 6,
que aqui embaixo vai ficar 4. 22,4 dividido por 4, x vai valer 5,6. Então, analisando esta questão, esta afirmativa, eu concluo que ela é verdadeira. A afirmativa número 8. Um número de Avogadro de átomos do gás xenônio. Então, xenônio, lá da tabela periódica, 131U, que é a massa atômica do xenônio, vai possuir massa igual a 1,31 vezes 10 a menos 1 quilo. Então, um número de Avogadro. O que é o número de Avogadro? Novamente, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, o número de Avogadro de átomos do gás xenônio vai possuir massa igual a 1,31 vezes 10 a menos 1 quilo? Vamos analisar. 131U é a massa atômica do xenônio. Isso vai corresponder a 131 gramas de xenônio, que corresponde a um mol de xenônio. Esse 1 mol de xenônio vai corresponder a 6,0 vezes 10 a 23 átomos. Eu arredondei aqui para 6,0, ok? Então, vamos fazer essa conta. 1 quilo corresponde a 1.000 gramas. 1.000 que eu posso escrever como 10 ao cubo. X vai possuir 131 gramas. Eu quero saber quanto que 131 corresponde em quilos. É isso que eu estou fazendo nessa conta. X vai corresponder a 1 quilo vezes 131 dividido por 1.000. 131 dividido por 1.000 vai ser a mesma coisa que 131 vezes 10 a menos 3. X vai ser igual a 1,31 vezes 10 a menos 1. Então, esta afirmativa está correta, ela é verdadeira. Afirmativa 16. Um número de Avogadro, lembrando, 6,02 vezes 10 a 23, de moléculas do gás buteno possui a mesma massa que um número de Avogadro de átomos de ferro metálico. Então, vamos partir para massa molar deles. Buteno, que a gente aprende a fazer a fórmula dele lá na parte de química orgânica, é C4H8. A fórmula estrutural dele é essa aqui, olha. Ligação dupla entre o carbono 1 e 2. En significa isso. Então, but significa 4 carbonos, en significa ligação dupla, ou significa que é um hidrocarboneto, vai ser formado apenas de carbono e hidrogênio. Então, eu coloco aqui 4 carbonos, ligação dupla entre o carbono 1 e 2, e completo a valência dos carbonos com os hidrogênios. Fazendo a conta aqui de C4H8, eu concluo que a massa molar deste composto é 56 gramas por mol. O ferro, que eu tiro a informação lá da tabela periódica, um átomo de ferro, né, ele possui 56 gramas por mol. Então, esta afirmativa está também correta, é verdadeira. Concluindo, as afirmativas corretas são 2, 4, 8 e 16. O exercício nos pede que nos dê o resultado deste exercício como soma das alternativas corretas, que a informação seria 30. Esta foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Lembre-se de deixar também a sua inscrição e o seu like. Um molde de beijos da professora Valquíria Paiva. Até mais!